A história falhou conosco, mas não importa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Pachinko, da Min Jin Lee, com tradução para o português da Marina Vargas. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi com um post da Camila Navarro, do blog Viajando, dando 5 estrelas pra ele, falando que tinha sido uma leitura incrível. Isso já foi muito definidor pra mim na minha história com esse livro, porque eu sempre adoro as opiniões que a Camila traz sobre os livros, eu levo muito em consideração, então eu já coloquei o livro no meu radar. Pouco depois disso, parece que todo mundo começou a falar do assunto, eu não parava mais de ver gente lendo Pachinko e amando, e eu fui ficando cada vez com mais vontade de ler. Mais ou menos nessa época, a minha tia me ofereceu me dar um livro de presente, é claro que eu escolhi esse, e aí eu deixei ele maturando na estante. Nesse meio do caminho, uma grande amiga minha também leu e também favoritou, eu só ficava com mais vontade de ler, mas ainda ali guardando aquele potinho de ouro no final do arco-íris, até que conversando com a minha amiga Dedê, do @eiprofa.deeasy no Instagram, sigam, ela é ótima, a gente decidiu que queria ler um livro juntas e as duas tínhamos Pachinko na estante. Eu falei, vai ser a hora, e eu fico muito feliz de ter guardado o livro para um momento como esse, porque o livro é muito bom e foi ainda melhor tê-lo lido junto com uma amiga, porque ele é um livro que ele dá muito assunto e eu amei poder debater com alguém que tava lendo ali cada segundo do livro. E enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu acho importante começar falando que a Min Jin Lee, ela é uma escritora coreana e que o ponto de partida para ela escrever essa história foi quando ela ouviu de um missionário a história de um menino coreano que vivia no Japão e recebia tanto bullying na escola, inclusive escrito no seu anuário escolar, que ele cometeu suicídio. Esse foi o ponto de partida dela para falar, chega, eu preciso contar essa história, eu preciso contar a história dos coreanos no Japão. E eu amei que ela teve esse insight de contar, porque era uma história que eu pouquíssimo conhecia. E eu amei ainda mais o formato que ela escolheu pra contar essa história, que é o de saga familiar. E isso não só porque eu adoro uma boa saga familiar na literatura, mas porque esse foi o formato perfeito pra contar a história que ela queria. Por quê? Porque a gente tem essa história ao longo de muitos anos. Muita coisa acontece no meio do caminho em contextos políticos e que acabam se refletindo diretamente na vida dos personagens e na história que ela quer contar. A história aqui vai começar em 1910, o ano em que o Japão começou sua ocupação na Coreia. E eu já fui pega desprevenida com essa história porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. É claro que assim, na escola a gente é muito ocidental centrado e pouco fica sabendo sobre esse tipo de história, né? Eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido e foi louco já entrar em contato com isso logo de cara. E aí nos primeiros anos da história a gente acompanha a personagem, né, que vem um pouquinho ali da história dela já na orelha do livro, entregue na sinopse, que é a Sunja, que é uma menina órfã de pai, que vive com a mãe numa pequena pensão numa região do interior litoral da Coreia, e elas recebem então vários viajantes em casa, e ela então, em determinado momento, ela vai engravidar de um homem muito rico que frequenta ali a região, e ele obviamente vai então dizer que ele não pode se casar com ela porque ele porque ele tem outra esposa no Japão. E ela fica ali nessa sinuca de bico, o que eu vou fazer agora? E um outro visitante da pensão que aparece é um jovem pastor muito gentil que também está de mudança para o Japão, propõe casamento a ela. E ela fica em dúvida se ela vai aceitar ou não, mas no fim ela percebe que ela não tem muito outra escolha e ela resolve se casar com ele, e é aí então que eles se mudam pro Japão e a história começa a acontecer nesse outro país. A partir disso, assim, muita coisa acontece, porque a história vai de 1910 a 1989. O que acontece nesse meio do caminho? Segunda Guerra, a desocupação do Japão na Coreia, a divisão das Coreias, e a gente acompanha então gerações dessa família que vai crescendo e se desenvolvendo no Japão. No início, a vida deles lá é muito, muito complicada. Já era complicada na Coreia, mas ali no Japão eles são ainda mais mal vistos pelos japoneses. A eles está destinada, assim, as periferias com casas minúsculas, sem estrutura, sem sequer banheiro, e o que eles fazem para sobreviver, em geral, é criar porcos. E aí ela coloca, assim, sobre como os japoneses os viam, e ela fala, fica muito fácil, né, eles falarem que nós somos sujos e miseráveis, sendo que foram eles que nos colocaram nessa situação. A autora, ela não foca em grandes contextualizações políticas. O que a gente tem do que tá acontecendo no mundo é um pano de fundo, porque o que ela quer aqui é focar em personagens. Afinal de contas, ela parte da história de um menino que cometeu suicídio. O que ela quer falar aqui
da história de seres humanos, da dor que eles sentem. Então, o que a gente tem de contextualização política tá só no pano de fundo mesmo, e ela vai apresentando isso de maneiras homeopáticas. Então, o que a gente fica sabendo, né, sobre a ocupação japonesa na Coreia, é que eles decidiram invadir o país, eles tomaram as terras, mesmo os coreanos que eram ricos, ficaram na merda muito rápido. Então, eles destruíram essas pessoas, colocaram elas nesse lugar de marginalidade, e aí depois ainda tinham coragem de falar que elas eram marginais, que elas não eram esforçadas, que elas eram porcas, que elas eram sujas, que elas eram miseráveis. Então a história toda é muito absurda, né? Uma clássica história de colonização, afinal de contas. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento dessa família no Japão, passando por todos esses pontos que eu falei e que vocês sabem que acontecem na história. Mas eles não são muito bem explicados. Eu entro e saio desse livro sem entender a questão das Coreias, como que elas se separaram, o que me deixa com mais vontade ainda de entender sobre o assunto. E isso não é uma crítica à autora, tá? Ela realmente quer focar no ser humano e isso ela faz muito bem. Eu não vou falar muito sobre o desenrolar da história e das gerações familiares, porque eu acho que é sempre uma surpresa descobrir qual é a próxima pessoa que vem e qual vai ser a história dela. Mas o que eu posso falar além sobre esse livro, é claro, é explicar o título dele. Eu não fazia a menor ideia do que era Pachinko. Eu confesso que quando eu olhei o livro pela primeira vez e enfim, me interessei por ele, eu achei que provavelmente Pachinko seria o nome de um personagem. E não, Pachinko é uma espécie de cassino japonês, né? São máquinas de fliperama com um jogo muito específico que tá muito entrelaçada com a história dos coreanos no Japão, porque era considerado uma espécie de trabalho sujo. É claro que os donos eram japoneses que ficavam milionários às custas do emprego dos coreanos, que meio que poucas chances tinham em outros negócios ali. Então aos coreanos ficava destinado esses subempregos, por assim dizer, que eram considerados sujos, e a história da família acaba muito envolvida com as casas de Pachinko de formas assim que a gente nem imagina. É muito louco as voltas que a autora dá com os personagens desse livro e como tudo sempre acaba culminando nesse mesmo lugar. Isso é muito louco. Outra coisa que eu posso falar muito aqui é da força das personagens femininas em contraponto ao tanto que as mulheres são subjugadas durante toda essa história. É claro, né? É aquela coisa de você ser o outro do outro. Você ser um coreano já era difícil ali. Agora, você ser uma mulher coreana, você tava num posto ainda pior. Então, mesmo entre as pessoas da própria nacionalidade, as mulheres estavam sempre sendo colocadas pra baixo. Sempre era cobrado delas padrões absurdos de comportamento. Então, e a Min Jin Lee fala disso com uma crueza muito forte. Ao mesmo tempo a gente sente o sentimento que ela consegue colocar ali, e tudo isso é muito real. A dor feminina, os momentos em que elas estão sofrendo muito preconceito, a própria história da gravidez da Sunja, o tanto que ela é julgada por aquilo. Quando o pastor resolve se casar com ela, ele é considerado um super-herói, um deus, porque olha só esse homem que tá fazendo isso por essa mulher, ele tá cometendo um sacrifício. O pastor, que era o grande mentor dele ali na Coreia, ele se coloca contra o tempo inteiro. Ele fala que ele não precisa fazer isso pra servir a Deus, porque essa menina não merecia isso. E, sabe, o que a menina passou? A menina engravidou de um homem, afinal de contas, não é? E ela que é colocada na sarjeta o tempo todo. Então todas essas passagens de abusos contra mulheres são muito fortes no livro, e ao mesmo tempo o grande cerne do livro não deixa de ser a força dessas mulheres. A gente tem alguns momentos, né, dessa árvore genealógica em que os personagens principais são homens, mas ainda assim as mulheres continuam sendo a força daquela árvore, né, que tá deixando tudo aquilo em pé, o cuidado delas e o sangue que elas estão dando pela família. Isso fica muito claro o tempo inteiro. Tirando isso, eu acho que outro motivo pelo qual a escolha de narrar essa história em saga familiar é muito acertada, porque quando ela começa essa história do momento em que o Japão está ocupando a Coreia, o que a gente tem aqui não deixa de ser uma história de racismo estrutural. A gente consegue perceber quando foi que isso começou e por que ele se dá até os dias de hoje, e as formas diferentes com que ele vai se dando ao longo de todas essas épocas. Então o racismo, ele não é imutável, ele muda de cara o tempo inteiro, e ele acontece mesmo
quando a situação mudou completamente. Então, no momento em que o Japão já apoiou a Alemanha na Segunda Guerra e por conta disso foi desmoralizado, já sofreu também as suas retaliações por conta disso, né? Então já rolou a questão da bomba em Hiroshima e Nagasaki, e ainda assim coreanos que estão morando no país, que já conquistaram seu lugar ao sol, que já estão num outro lugar, que já são ricos, ainda assim eles continuam sofrendo esse preconceito de formas muito diretas e também veladas. E isso me deixa chocada em como esse tipo de coisa atravessa oceanos sem que a gente perceba. E aí me deu um clique na minha cabeça quando eu comecei a ler esse livro, principalmente no momento em que a autora conta que eles eram vistos como miseráveis e porcos, que eu era criança, né? Eu tinha 8 anos, eu morava em São Paulo, e eu fui pela primeira vez a 25 de março. E lá tem muito comércio de asiáticos, né? Vários quiosques são comandados por asiáticos, e a gente, né, quando é criança, aprende o quê? Praticamente que todo asiático é japonês. Então o que eu sabia era isso. Eu lembro que eu fui nesse lugar e eu falei pros meus pais: nossa, mas todo mundo aqui é japonês. E daí o meu pai, na hora, me respondeu: não, eles não são japoneses, eles são coreanos, toma cuidado, porque eu tenho um colega de trabalho que é japonês, e a maior ofensa para um japonês é você confundi-los com coreanos. Eu não sei como que eu lembrei desse diálogo, mas lendo esse livro ele pulou com tudo na minha cabeça. Eu fico pensando, meu Deus, olha só onde essa história chegou. Nos anos 2000, no Brasil, pra uma pessoa que nada tinha a ver com isso, né, que no caso era meu pai, e que aprendeu isso com um japonês no trabalho. Então olha até onde eles levam a situação. Então em plenos anos 2000, um descendente de japonês fala pro meu pai que é um absurdo que eles sejam confundidos com coreano. Por quê? Porque os japoneses são certinhos, são limpos, são organizados, são sérios, e os coreanos são a várzea, são a bagunça, eles gritam, eles são porcos. Então você vê, né, é impressionante a gente descobrir a origem de coisas com as quais a gente se depara na vida sem fazer a menor ideia. E é por isso que eu acho que esse livro é fundamental, que todo mundo deveria ler, e além dele trazer um assunto tão interessante, ele é uma excelente literatura. Eu acho que muitas vezes, né, ao tratar de assuntos tão caros e tão sérios, os autores acabam em determinado momento sendo mais panfletários e esquecendo da história que eles queriam contar. E não é o que a Min Jin Lee faz aqui. Ela, em suma, está contando uma excelente história que a gente precisa ler, a gente precisa digerir. E depois disso eu já tô com muita vontade de ler diversos outros livros que falem dessa história, porque eu preciso saber mais sobre o assunto. Então é isso, gente. Já deu pra entender que eu amei esse livro. Comentem aqui embaixo se vocês já leram, se vocês estão curiosos pra ler, porque eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!